Eu estou gravando esse áudio para mostrar a vocês o que foi aprovado. Quais foram as propostas? O que vai mudar na nossa vida, na vida de todo mundo, tá? Foi aprovado o fim do seguro-desemprego, o fim do PIS. Muita gente mesmo tomou conhecimento dessa reforma da Previdência por um áudio de WhatsApp e acreditou. Só que tem um detalhe, por alguma razão você não leu essa informação no Globo. Na verdade não leu em jornal nenhum, nem revista, nem mesmo na TV apareceu. Que reforma é essa que os jornais não mostram? Essa é uma das milhares de fake news que aparecem na tela do seu celular, seja por texto, por áudio ou por vídeo. Os métodos são cada vez mais sofisticados, as notícias te surpreendem e de tantas vezes repetidas acabam virando verdade. Vamos ao ponto hoje com o combate às fake news no aniversário de 1 ano do Fato ou Fake, o projeto de checagem de informações do Grupo Globo. O Ao Ponto é o podcast da redação do Globo, está disponível no Spotify, iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do jornal. Eu sou Carolina Moran, estou aqui com Roberto Maltic e hoje com o editor assistente responsável pelo Fato ou Fake no Globo, o jornalista Leonardo Cases. Fique com a gente. Eu acho que até o fake news é válido. Fake news. Fake news. Fake news. You are fake news. Fake news. Fake news, notícias falsas. Bom, em 1 ano foram 1.155 checagens, 764 frases que foram ditas por políticos e 391 boatos que foram checados pelo Fato ou Fake. Léo, notícias como essa que a gente viu agora da reforma da Previdência, que se forem olhar no detalhe não fazem o menor sentido. Como é que a gente checa isso? Oi Maltic, oi Carol. Olá. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar participando aqui do Ao Ponto com vocês, fazendo minha estreia. Bom, quando a gente vê uma mensagem dessa que chama atenção, né? Fim do... Seguro-desemprego, vai acabar com o PIS, a pensão por morte vai ser cortada pela metade. Isso chama a atenção de qualquer um. Qualquer pessoa que tá lá mexendo no celular, trocando, mandando uma foto no grupo de família, de repente pinga uma mensagem dessa lá, vai pensar, caramba, e agora? Será que isso é verdade? Bom, isso é o que a gente gostaria, né? Que as pessoas pensassem se é verdade ou não. Muita gente tem certeza que é verdade e já compartilha, né? Pois é. Mas assim, essas notícias chamam a atenção, né? A pessoa, assim, mobiliza as pessoas. E isso, com a gente é a mesma coisa. Mas como é que é assim na prática, Léo? Chegou uma notícia dessa, o primeiro passo. Por onde é que começa uma checagem como essa? Por exemplo, essa checagem, a gente sempre tenta identificar no texto o que ele está falando, exatamente quais são as informações que estão ali. Ele diz que a reforma da Previdência, que tinha sido aprovada em primeiro turno na Câmara, retirava uma série de direitos, acabava com o seguro-desemprego, mexia no PIS, mexia na pensão por morte, em vários itens. Bom, nosso papel como checadores vamos ver item a item o que foi aprovado efetivamente pelo Congresso, né? O que está no texto que foi aprovado e ver se isso bate com a mensagem. Porque isso é uma coisa importante. O checador não sabe, antes de começar, se é fato ou se é fake. Nesse caso, a gente ainda ligou para especialistas para ter certeza de que não era uma interpretação da lei, que não tinha nada desse tipo. E todos os especialistas confirmaram que não tinha nenhum pé na realidade o que estava sendo compartilhado. Então a gente tem que ir ponto a ponto para mostrar também, ponto a ponto, que aquilo ali é fake. Isso é o mais importante da checagem. Não basta a gente dizer que é fake. A gente tem que mostrar pro leitor, pro ouvinte, enfim, pro espectador, por que aquilo ali é fake. E na checagem a gente dá todos os caminhos para ele ver com os próprios olhos. A gente dá o link lá pro site da Câmara que tem o texto do projeto que foi aprovado. Se não acreditou na gente, tá lá o link, pode ir lá, pode entrar, você vai ver o texto e vai poder ver com seus olhos que é fake. É fato ou fake? Agora, o Fato ou Fake é uma união do Grupo Globo, envolve rádio, TV e jornal, o Jornal Globo. Como é que faz essa união de esforços? Então, a gente estreou tem 1 ano, né? 1 ano que a gente está com esse projeto. Na verdade, a preparação para o Fato ou Fake começou alguns meses antes. E a gente tinha um primeiro grande desafio, que eram as eleições, né? As eleições do ano passado. E
a gente funciona, enfim, são muitas redações diferentes. Nas eleições do ano passado, teve momentos que nós trabalhamos com gente ao mesmo tempo em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, enfim, várias cidades. E aí as pessoas perguntam, né? Como é que vocês conseguem trabalhar juntos? Bom, graças a Deus existe o WhatsApp. É esse, assim, o mesmo lugar onde vocês recebem fake news. Pois é, né? Do céu ao É uma inferno. ferramenta de comunicação. É a nossa arma para combatê-las, né? Porque a gente, em geral, na época da eleição, e a gente tem isso até hoje, a gente tem grupos no WhatsApp, onde estão os repórteres e editores que trabalham, né, no dia a dia das checagens. E nesse grupo a gente compartilha tanto assim, mensagens que alguém recebeu, ouviu, putz, eu acho que isso aqui tá bombando, e é muito interessante, como a gente tem uma abrangência nacional, às vezes tem uma coisa que apareceu no Nordeste, mas ainda não tá bombando no Sudeste, ou às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, a gente manda no grupo, gente, alguém por acaso viu essa mensagem aqui circulando? A gente achou meio estranho. Aí às vezes chega um colega de Belo Horizonte, aqui em BH tá circulando muito essa história. Então é bom pra gente também sentir um pouco a temperatura, né? Tem um processo, um protocolo a ser seguido dentro do Fato ou Fake para concluir o trabalho? Sim. Como é que ele funciona? Em geral, nesse grupo, a gente tem uma coisa bastante colaborativa em termos de monitoramento. Além, claro, né, a gente faz um monitoramento de rede social, que é diário, não só que, enfim, em todas as redações. A gente monitora muito fortemente redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e a gente também acompanha o WhatsApp para ver o que as pessoas estão falando, quais são as mensagens que estão bombando. A partir do momento que a gente identifica as mensagens assim, mais virais ou mensagens que tem um impacto, né, e que a gente desconfia que sejam falsas, porque é isso, né? Como a gente tá sempre ligado no noticiário, a gente já tem uma pista. E com um ano de Fato ou Fake, a gente também já tem uma experiência a gente bate o olho e já pensa, acho que isso aí pode ser uma notícia falsa. Na época da eleição, na verdade, o Fato ou Fake ele nasce pré-eleição justamente para ser utilizado como uma ferramenta contra a mentira no processo super importante. E uma das fake news que surgiram foi justamente depois da facada do presidente Jair Bolsonaro, então candidato, que falava que ele estava revoltadíssimo dentro do hospital e tinha um áudio que seria uma conversa dele com o filho Eduardo. Como é que eu vou ganhar essa eleição? Eu tô aqui dentro. Diz pra mim, como é que eu vou ganhar a eleição? Isso chegou ao Fato Fake. Daí como é que foi? Sim, aí a gente conseguiu checar, na verdade o nosso esforço, checar áudio é sempre um desafio, né? Porque, por exemplo, quando você tem um vídeo, você tem a imagem te dá mais recursos para checar se aconteceu naquele lugar, se são aquelas pessoas mesmo. O áudio é muito mais complicado de checar. Nesse caso, a gente fez todo um esforço, né? Tanto, além, é claro, de consultar as pessoas envolvidas, esse é sempre parte do protocolo do Fato ou Fake. Todo mundo que é citado, por exemplo, num áudio, num print de conversa, em qualquer coisa, a gente sempre procura os envolvidos. Muitas vezes, assim, o caminho mais fácil acaba sendo a própria pessoa, porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas nesse horário, ou enfim, nesse dia eu tava numa situação que era impossível eu ter gravado isso, porque eu tava falando com outra pessoa, enfim, eu tenho testemunhas, mas assim, com certeza é sempre um desafio. Nesse caso a gente conseguiu provar, né, enfim, a gente conseguiu chegar no caso que era fake, né, não só o próprio, enfim, na época candidato, né, hoje o presidente negou, como todas as pessoas envolvidas negaram, as pessoas do hospital, a gente tinha repórteres acompanhando toda a situação dentro do hospital e a gente recorreu a eles também. Isso é uma coisa que a gente faz. Se a gente tem repórteres no campo, a gente entra em contato. Olha, mas isso aconteceu, essa situação, você estava lá. O repórter é o olho da redação onde as coisas estão acontecendo. Então a gente também usa isso como recurso no Fato ou Fake. Agora a voz muito parecida e acabou gerando uma segunda fake news, né, Pois é, Carol. E aí aconteceu que o Marcelo Adnet, que à época fazia aqui com o jornal o Globo o tutorial dos candidatos, acabou virando alvo de uma segunda fake news provocada pela primeira fake news, que dizia respeito à suposta gravação do Jair Bolsonaro, que não era ele. No entanto, como o Adnet sempre imitou muito bem o presidente Jair Bolsonaro, eu vou mudar isso daí, tá ok? Acabou sobrando para ele. E aí teve mais uma checagem. A gente teve que fazer uma checagem explicando, né, falando que era fake, que o Adnet tivesse gravado o áudio como se fosse o Bolsonaro no hospital. O vídeo dele na época tinha viralizado, né, o vídeo que ele tinha feito pro Globo imitando o Bolsonaro. Muito bom, muito parecido mesmo. E isso criou dentro daquele momento, porque isso é uma coisa importante da gente pontuar.
todo momento de crise é um momento muito, digamos, fértil para surgir fake news, esses conteúdos falsos. Naquele momento a gente tinha um candidato a presidente da República que tinha sofrido um atentado, estava internado no hospital, enfim, numa situação grave. Era um momento de crise. E nesses momentos onde, enfim, há muita mobilização, são momentos onde essas notícias falsas começam a aparecer. Isso a gente já observou em outros momentos também, com o fato fake. Até que ponto a vontade da pessoa que está recebendo a informação falsa funciona como método de propagação? Parece que a pessoa se sente confortável com aquilo, muito embora não seja verdade, e faz vistas grossas. Dá essa sensação. Todos os estudos já feitos em termos de, estudos feitos por psicólogos, estudiosos da comunicação, apontam na direção de que as pessoas tendem a, digamos, acreditar mais nas informações, nas mensagens que confirmam as suas crenças, que não vão contra as suas crenças. Então, assim, se eu acredito numa coisa e tem uma mensagem falsa que está reforçando a minha crença, eu tendo a acreditar nela. Todos os estudos apontam nessa direção. E muitas vezes, quando a gente está fazendo uma checagem, por exemplo, a gente entra em contato com as pessoas que compartilham. A gente manda mensagem pelas redes sociais, e pergunta. Não, mas foi você que... Você recebeu? Mas você recebeu de onde? Não sei, recebi num grupo, não sei quem falou. E assim, às vezes se você começa a puxar o fio, você nem sabe mais qual é a origem de quem estava lá no início da mensagem. Mas as pessoas foram colocando pra frente. Aí às vezes, depois que a gente faz a checagem, tem caso até de gente que pede desculpa. Não sabia, vou apagar. Porque a gente avisa, né? Assim, mas eventualmente, dependendo do tamanho do grupo que ela participa, o estrago tá feito. Todo mundo tem uma tia que compartilha fake news no grupo de WhatsApp, né? Agora, Léo, a gente citou esse exemplo aí do Bolsonaro, que era realmente um áudio totalmente fake. Mas nem sempre a fake news é totalmente falsa. Às vezes é um áudio verdadeiro, mas usado num outro contexto, né? Isso também é um outro ponto que a nossa experiência no Fato Fake já mostrou. A meia-verdade, ela pode ser mais perigosa que uma mentira. Porque quando você tem, por exemplo, é muito comum você ter, assim, foto acontece muito. Você tem uma foto de uma situação. Aí essa foto começa a ser compartilhada com uma legenda. Só que a legenda não tem nada a ver com a foto original. Ela muda radicalmente o sentido da foto. A foto é mentirosa? Não. A foto é real, a foto não foi manipulada, mas a legenda, ela leva o leitor a achar que aquilo ali é sobre uma coisa sobre o que não é. Na eleição tem um caso que também foi checado pelo Fato Fake, que envolve o então candidato do PT, Fernando Haddad, numa suposta conversa com a Manuela Dávila, a candidata a vice. Não vai poder sabotar a democracia. Então, nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas se for der uma declaração dessa, está na rua no dia seguinte. Na verdade, era uma conversa, uma entrevista do Fernando Haddad a uma emissora de televisão. E aquilo ali foi tratado como uma conspiração da candidatura do PT. Isso é muito comum, porque você tirar as coisas de contexto é muito fácil. Acho que esse que é o ponto, assim. Por exemplo, posso falar agora que a gente acabou de subir uma checagem, que agora sobre o caso por exemplo, tem um vídeo que começou a viralizar nas redes sociais e no WhatsApp, que diz que o pai do presidente do OAB, o pai do Fernando Santa Cruz, pai do Felipe Santa Cruz, teria sido morto por militantes da Aliança Libertadora Nacional, que era um grupo da esquerda armada, enfim. Tem um vídeo que junta o depoimento de um militante da ALN que participou de justiçamentos realizados pela ALN, junta uma entrevista que ele deu ao repórter Geneton Moraes Neto. Participei sim da ação. A tiros, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo. Foi no programa da Globo News, entrevista, tá lá o cara, ele contando como foi naquele período, esses episódios. E o mesmo vídeo traz imagens do Fernando Santa Cruz, traz trechos do Jornal Nacional, traz vídeos, trechos das declarações do presidente da República e edita isso tudo no mesmo vídeo. É um Frankenstein da fake news. Só que, se você pegar, não é forjado, o militante, o Clemente, era o codinome dele, deu a entrevista para o Geneton, contou o que aconteceu, você tinha também, o presidente deu a declaração, o Jornal Nacional aconteceu, nada disso em si é mentira, mas isso tudo foi juntado
e criou uma narrativa que não é verdadeira. Bom, Carol, e agora surgiu uma nova modalidade de fake news, que realmente é a fake news aperfeiçoada de forma tecnológica, que eles chamam de deepfake. E a gente conversou com o Pedro Doria, o nosso colunista do Globo, e pediu para ele explicar um pouquinho o que é isso. A gente está indo para um universo que é um universo no qual é cada vez mais fácil você falsificar uma fotografia, é cada vez mais fácil você falsificar um vídeo, é cada vez mais fácil você começar a falsificar até o tom de voz, a maneira de uma pessoa falar. Isso quer dizer que produzir um vídeo em que parece que alguém está falando alguma coisa específico e esse vídeo ser falso, apesar de estar lá o rosto da pessoa e a pessoa está se movendo, isso que a gente chama deepfake, né, a falsificação profunda, essas coisas vão começar a ficar mais comuns. Pois é, uma tecnologia, a gente ouviu a explicação aí do Pedro Doria, que permitiu, por exemplo, a criação de um vídeo com a imagem do ex-presidente americano Barack Obama. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Foi usada a inteligência artificial para não só reproduzir a voz, mas os próprios movimentos faciais. Agora, Maltic e Léo Casas, a gente está falando aqui de desafios, né, na checagem de informações, sobretudo para as próximas eleições, é uma preocupação no mundo inteiro. E o Pedro Doria nos disse que até a próxima eleição de 2020, a tecnologia do deepfake vai estar tão avançada que vai ser praticamente impossível diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. A previsão de todo mundo, de tudo quanto é analista e tudo mais, é que é o tipo de coisa que vai começar a aparecer mais e mais. Até porque muito da lógica dessas campanhas de redes sociais é uma lógica mesmo de uma campanha sem escrúpulo, é uma lógica de desinformação. Você aproveita esse momento da sociedade de uma certa confusão, porque a maneira como as pessoas se informam está se transformando de uma forma muito rápida, né? Saindo dos meios tradicionais e indo para essas redes fragmentadas. Você se aproveita disso para espalhar o caos. E a tecnologia do deepfake é muito atraente se o seu objetivo é esse. Ou seja, vai piorar o seu trabalho, Léo. Bom, e agora, qual é o futuro do Fatofake? Bom, eu diria que eu posso dizer que o futuro do Fato ou Fake é bem parecido com o que foi esse nosso último ano, né? A gente tem muito trabalho pela frente, os boatos não param, né? Todo dia aparece alguma história diferente, uma história nova pra gente checar. A gente continua fazendo esse trabalho, né? A gente foi lançado ano passado, a gente tinha um grande desafio que eram as eleições, e passadas as eleições a gente continua checando boato. Quase todo dia tem uma história nova checada, as pessoas podem, enfim, ver nas páginas do Fato ou Fake no Globo, no Extra, no G1. E a gente, claro, tem o desafio das eleições do ano que vem, as eleições municipais, que sem dúvida vão ser um desafio grande, exatamente pelo aspecto local, né? E acho que prometem ser ainda mais desafiadores, no sentido de fazer um monitoramento adequado e conseguir perceber, ainda no início, a circulação desses boatos e dessas histórias, porque pelo tudo que a gente já viu, né? Desde que o projeto foi lançado, esse é um fenômeno que veio para ficar. E acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente ainda. Os checadores ainda têm muito trabalho para fazer. Muito obrigado, Léo. Valeu, gente. Obrigado. Ô Maltic, antes da gente encerrar o Ao Ponto de hoje, estreamos mais um quadro, que é o Papo do Ouvinte, sempre com frases, comentários dos nossos ouvintes, internautas, leitores do Globo. Hoje a gente separou alguns comentários sobre fake news, né? Assuntos que foram checados pelo Fato ou Fake. Começando por uma notícia que foi checada pelo Fato ou Fake, era um boato, na verdade, de que a ex-governadora, ex-senadora Benedita da Silva teria sido enviada para o consulado brasileiro em Nova York. A notícia surgiu no contexto da indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Era uma notícia falsa, vamos ver o que a nossa internauta comentou. Benedita foi enviada ao consulado de Nova York com uma dívida consular. Essa é a notícia verdadeira. Assim como rolou o tal escândalo da limusine. Bom, Carol, não teve escândalo de limusine, não teve indicação para consulado em Nova York, mas a leitora insistiu na fake news. Pois é, apesar da checagem.
O Fato ou Fake também checou a seguinte notícia: tossir pode ajudar a sobreviver a um infarto. Eita, tá precisando, hein, Malti? Não, sei lá. Vamos ver o que o nosso internauta comentou sobre essa notícia. Gente, essa mensagem é do tempo do Orkut. Naquela época já se sabia que era mentira. Hoje chamamos de fake news. Você vê que a fake news resiste, né? Ela volta e a gente tem que checar de novo. Mas de fato o nome mudou, né? Agora o pessoal chama mentira de fake news. Pois é, mas esse aí já estava ligado que era falso há muito tempo. Teve também um vídeo mostrando uma torre de um parque de diversões que duplicava de altura e girava com os frequentadores pendurados. Era um vídeo fake, mas aí uma leitura do Globo, uma nossa internauta, fez até piada. Prefiro assistir o fake mesmo, é bem mais legal. O original tem igual ou melhor aqui no Beto Carreiro, então não tem graça. Agora, ela falou que quer assistir, eu queria ver ela brincar nesse outro. Se fosse verdade mesmo, né? E por fim, teve uma última checagem de uma imagem de uma sucuri de 15 metros que teria sido encontrada no Rio Xingu, também era falso. E aí, vamos ver o que o internauta comentou. A era do fake. Tenho medo de descobrir que até eu sou uma farsa, viu? Será que somos reais? Será que somos reais? Somos sim. Mas as vozes são reais, né, Maltic? Com certeza. As vozes são da Rafaela Delia e do João Guilherme Lacerda, que nos ajudaram nessa interpretação. E esse foi o Ao Ponto de hoje. Nessa conversa diária a gente conta sempre com a participação de toda a equipe do jornal, as pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia na edição impressa e também no nosso site. O Ao Ponto está disponível no Spotify, iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do Globo. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, pode ser por e-mail no podcast@oglobo.com.br. Para saber mais, tudo lá em oglobo.com.br. A captação do áudio e também a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até amanhã.